Eu agradeço aí a participação, como vocês comentaram, realmente tem a paixão pelo clube, né, pelos desbravadores, por esse ministério tão especial. E vamos aí, vamos ao que interessa, né? Nosso assunto não é um assunto mais, digamos assim, mais gostoso de falar, né? A legislação, mas é um assunto extremamente necessário. Eu entrei no clube não faz muito tempo, o ano era 1999, e a gente ia para uma caminhada, a gente fazia um acampamento assim, no sábado de manhã dava uma vontade, então a gente combinava, e dali a gente ia para casa, almoçava, voltava para o JA e já saía para acampar. E, às vezes, no mesmo dia mesmo, como estava, para fazer uma caminhada, alguma coisa. E isso é uma loucura completa. Mas, há 20 anos atrás, isso era a coisa mais normal do mundo. Afinal de contas, o desbravador tinha que ser raiz, né? Se aparecesse uma trilha no meio do caminho, tinha que ir do jeito que dava. Então, completamente normal. Só para exemplificar um pouco da diferença do contexto legal, da preocupação que a gente tem nos dias de hoje. Nós estamos diante da geração que tem mais consciência dos seus direitos. Nós temos uma responsabilidade tremenda como igreja, como líderes, como organização da sociedade civil, enfim. E temos uma série de leis que nos restringem a atividade e nos direciona também sobre o que fazer e o que não fazer. Então, nessa conversa agora, a gente vai trazer alguns pontos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Alguns pontos específicos que nos orientam nas nossas atividades, ok? Então, eu vou compartilhar aqui. Já eu acho que pode compartilhar, já está liberado? Beleza. Está liberado sim, pastor. Pronto, eu vou compartilhar aqui para a gente melhorar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver aí? É um PDF. Acho que a primeira tela é o artigo 227 da Constituição. Todo mundo consegue ver? Consegue? Beleza. Deixa eu tentar melhorar aqui ainda. Ok. Melhor agora? Opa. Beleza. Vamos então. Eu trago esse primeiro ponto, apesar da apresentação e da fala ser a respeito do ECA, Estatuto de Criança e Adolescente, eu trago esse primeiro ponto aí como um artigo da Constituição Federal, porque antes de 1988 a gente tinha a lei de menores. Mas com a nossa Constituição, que é de 1988, tem um artigo que fala da proteção devida a todas as crianças, fala da família e traz reconhece como um bem protegido constitucionalmente esse valor que nós temos da família, da criança, do adolescente. Então, o artigo 227 da Constituição Federal vai dizer que é dever, ou seja, uma obrigação da família, sociedade e do Estado. Nós somos família dos desbravadores? Não. Nós somos o Estado? Não. Mas nós somos sociedade. Então, a gente vai se posicionando dentro da lei para entender o nosso papel. Então, para a Constituição, nós somos sociedade. Nós fazemos parte da organização social. E aí, pelo artigo 227, é nosso dever, enquanto sociedade, assegurar a criança, o adolescente, o jovem, com absoluta prioridade, ou seja, antes dos demais, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, ou quanta coisa. Além de colocar, isso é para a gente promover para eles, e a gente também tem que protegê-los de quê? Toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, você quer ser um líder dos desbravadores no século XXI, em 2021, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, saiba que você está se metendo em todas essas coisas. Você é responsável perante o Estado, como sociedade, para prover esses direitos às crianças e adolescentes e para protegê-los desses males que o próprio artigo aponta. A partir daí, a partir da visão da Constituição, porque no nosso país
a lei maior, a lei que governa todas as outras, a lei que põe limite a todas as outras, é a Constituição. Então, abaixo da Constituição, nós temos, então, o ECA, conhecido como ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai regulamentar. O que é isso? O artigo 227, vocês concordam que ele traz um monte de comandos, mas ele é meio aberto, né? Como faz isso de maneira específica? Com base em que visão? O que é realmente, o que é a opressão? Que direitos são esses? Como a gente age na prática? Então, o ECA, ele começa a regulamentar aqueles direitos fundamentais que a Constituição diz que todas as crianças e adolescentes têm em prioridade. Não quer dizer que outras pessoas não tenham, aquilo é direito de todos. Mas a Constituição vem e diz assim, as crianças, os adolescentes, têm que receber essas coisas antes dos demais. Eles são prioridade, eles pegam os primeiros lugares dessa fila. Muito bem. Aí, a partir de agora, a gente começa a tratar especificamente do ECA. E boa parte desses slides, tratando sobre lei, vai trazer textos. Eu não vou ficar lendo o texto todo, porque você pode ler o material disponível. E eu vou falar de alguns pontos aqui, alguns trechos eu vou ler, mas eu vou mais comentar do que ficar lendo mesmo, tá? Para não ficar chato, o assunto do direito já não é um assunto tão fluido, mas a gente vai tentar torná-lo o mais prático possível. Então, vejam, esses 3 artigos, eles trazem um conjunto que nos situam dentro da sociedade a partir da visão do ECA, certo? O primeiro deles é o artigo 3º do próprio ECA, do Estatuto. Deixa eu fazer, inclusive, uma coisa aqui, só um minuto. Eu vou colocar no chat agora o link do ECA no site do Planalto. É o site do governo federal que tem todas as legislações. Então, se alguém quiser ir acompanhando aí, eu coloquei o link aí para você abrir, vai abrir diretamente o ECA, se você tiver interesse, curiosidade de ler enquanto vai ouvindo ou depois, para ir para você. Então, segundo o ECA, as crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais que são próprios do ser humano, mundialmente. Há esse reconhecimento. E esses direitos, no artigo 3º, logo no começo do ECA, eles são resumidos como assim: desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Vocês já viram isso em algum lugar? Desenvolvimento físico, mental, espiritual? Parece que foi um desbravador que trabalhou lá no Congresso na hora da construção desse artigo, né? Então, veja como a nossa atividade, ela tem proximidade, como ela é descrita no texto de uma lei federal. A responsabilidade no nosso país para com as crianças envolve propiciar-lhes o desenvolvimento físico, mental e espiritual. O que a gente já faz muito antes do ECA ser publicado, do ECA ser sancionado. Não é verdade? Então, percebam que a nossa atividade ela é completamente compatível com o conceito de direitos das crianças e adolescentes. O artigo 4º vai dizer que o dever de propiciar isso é da comunidade, da família, da sociedade em geral e do poder público. E a gente se identifica como ator social que deve proteção ao direito das crianças. A gente se identifica aqui como comunidade e como sociedade em geral. Como sociedade em geral, nós temos essa responsabilidade de zelar pelas crianças individualmente. Por ser um cidadão brasileiro, você já tem o direito de cuidar com mais especialidade das crianças de seu país. Isso é fato. Agora, por sermos também uma comunidade, tanto social, muito mais religiosa, nosso direito ele salta, ele vai para um patamar mais elevado. E o artigo 71 também diz que as crianças têm um monte de direitos, que todos nós temos, mas a gente já entendeu que eles têm direito com prioridade, né? Lazer, cultura, diversão, espetáculos, isso também acontece nas atividades do clube, e essas atividades devem respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu acho muito interessante esse aspecto aqui, mais na frente a gente vai talvez desenvolver ele melhor, mas pensem de maneira prática nisso aqui, quando vocês montarem atividades nos acampamentos, nas caminhadas, nas reuniões, nas atividades recreativas. Você pondera nas atividades recreativas que você propõe para o seu clube.
que um menino de 10 anos vai fazer a mesma atividade que um menino de 15, 16, que uma menina de 10, de 12. Você faz graduações para que cada um, nas atividades da sua reunião, cada um seja contemplado de acordo com o seu desenvolvimento. Você pensa nisso? Então, além da filosofia do clube, isso também está exposto e é uma exigência da lei. O ECA diz que a gente deve considerar as crianças como uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Essa obrigação não é só dos manuais do clube, ela vem da lei também, de observar que as crianças têm estágios de desenvolvimento diferentes. E a gente precisa respeitar e adequar as nossas atividades para isso. E aí eu destaco para vocês, isso aqui é questão de prova, viu? Olha a dica. Eu destaco para vocês os princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Repito, questão de prova, estou dando a dica. Eu gosto muito de princípios, particularmente, porque as regras, elas são muito limitadas. Quer ver uma coisa? Faça uma lista de coisas que o desbravador pode fazer e uma lista de coisas que ele não pode fazer. Aí você apresenta para os meninos. Na hora que você estiver lendo, ainda lendo, vai ter algum muito esperto, e eles são espertos, e você sabe disso, que vai dizer assim, tia ou tio, e tal coisa. Ele vai pensar imediatamente em uma artimanha para dizer alguma coisa que ele quer fazer, ou que ele vai fazer, e que não está escrito lá no que pode e que não pode, porque a gente não tem condições de prever todas as atitudes do ser humano. Então, quando a gente tenta fazer uma lista dizendo que pode e que não pode, a gente se dá mal, porque o menino vem, faz a traquinagem dele. Quando você vai repreender, quando você vai tentar cuidar, corrigir, ele vai dizer, mas isso não está lá na lista, dizendo que não pode. Então, é muito importante, como cristão, como líder, como cidadão, a gente aprender a tratar com os princípios, porque os princípios, eles são norteadores. Não interessa a lista, você aplica o princípio ao caso real, à prática, ao que acontece de fato. E os princípios que norteiam, ou seja, que orientam a aplicação do ECA, a gente pode enumerar pelo menos 4 princípios. O primeiro deles é a proteção integral. Ou seja, a criança deve ser protegida de tudo que lhe faça mal. E esse princípio, ele se conversa, inclusive, com o último. Eu já vou adiantar para você fazer a sua conexão mental e gravar. Proteção integral. O último princípio, dos 4 que eu trouxe, fala do melhor interesse da criança e do adolescente. Se você tiver a oportunidade de oferecer alguma coisa e tiver alternativa, sempre você deve oferecer o que for melhor. Isso deve poder ser demonstrado. Que você sempre escolheu o melhor caminho, o melhor lugar, a melhor hora, a melhor atividade, a mais segura, a mais animada, a que instruía mais, sempre. Então, proteção integral e melhor interesse. Outro princípio que é muito forte no ECA é a prioridade absoluta. As crianças sempre vêm primeiro. Então, na fila do acampamento, quando vai comer, os menores têm que ser alimentados primeiro. Percebam que pode ser coisa simples, mas eu estou dando exemplos que vocês consigam aplicar o texto da lei na prática do clube. Atividades como um rally que a gente faz, por exemplo, um cross de provas, coloca os menores primeiro. Eles resistem menos, ficam mais inquietos, eles sofrem mais. Então, quando a gente tem o princípio na cabeça, a gente consegue aplicar a lei de maneira prática nas situações do nosso dia a dia. Então, prioridade absoluta. E o terceiro, que compõe esses 4, muito importante, é o respeito à condição, que a gente acabou de ler, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Atente para os níveis de desenvolvimento de cada criança que você toma conta. Eu não sei quantas pessoas tem no seu clube, mas o manual administrativo do clube, ele fala que o ideal, me ajude aí se eu falar alguma coisa fora, mas ele fala que o ideal é que cada unidade seja composta de meninos da mesma idade. Não é verdade? Que cada idade, para cada idade, tenha uma unidade. Então, na minha cabeça, eu já fui muito criticado por isso, mas é uma opinião, eu não tenho problema com isso. Na minha cabeça, o clube ideal tem 120 membros. Não sei se você acha muito ou pouco, fazendo
um parênteses aqui nesse momento, de observar a condição de pessoa em desenvolvimento, mas se o manual fala de unidades com crianças que têm a mesma idade e que é uma para cada classe, eu entendo que nós deveríamos ter nos nossos clubes, pelo menos, como ideal, né, 12 unidades, de amigo a guia masculino, de amigo a guia feminino. Se o padrão ideal da unidade é 8 pessoas, eu entendo que são 6 bravadores e 2 conselheiros, né? Então, 6 vezes 12 vai dar 72, 48 com líderes, completa a proporção 60-40 para 120 bravadores. Então, na minha cabeça aqui, eu acho que um clube devia ter 120 pessoas sempre. E a gente tem que correr atrás para ir buscar esses meninos. Na rua, na vizinhança, no colégio, na igreja, em qualquer lugar. Buscar salvar do pecado e guiar no serviço, o máximo que a gente puder. Mas, enfim, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, diz que a gente deve pensar nas nossas atividades, nas nossas propostas, que os meninos que estão sob nossa tutela e responsabilidade têm condições, têm capacidades diferentes e devem ser respeitados nos seus diferentes níveis de desenvolvimento. Atividade de educação física, você vai fazer polichinelo, tem os pequenos que só aguentam 10 e tem os maiores que você pode mandar fazer 1.500. Então, você vai ter que ponderar com sabedoria, vendo o respeito ao nível de desenvolvimento de cada um, sem contar naquelas exceções peculiares, né? Aquelas exceções, aquele menino especial, aquela menina, uma necessidade física, uma necessidade psicológica, psiquiátrica, talvez, não sei. Então, esse é o ponto. Os 4 princípios ali, eu repito: proteção integral, prioridade absoluta, respeito à condição de pessoa em desenvolvimento e melhor interesse da criança sempre. Agora eu passo a falar com vocês sobre 3 palavras que resumem bem o conteúdo do ECA e podem ajudar a gente a, como princípio também, trabalhar bem as nossas atividades. As 3 palavras são liberdade, respeito e dignidade. E tem um capítulo no ECA que fala sobre esses direitos, né, e eu vou trazer alguns artigos para vocês aqui para a gente ponderar também. O artigo 16 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm 7 direitos, 7 itens de direito. Ir e vir nos lugares públicos, opinião e expressão. Eu destaquei isso porque, às vezes, a gente precisa ter cuidado da forma como repreende a criança. Às vezes, você está querendo repreender a ideia e você repreende a criança. A criança também tem liberdade de expressar, inclusive as expressões dela são as melhores porque são honestas, né? são puras. Crença, culto religioso, brincar, participar da atividade familiar, participar de vida política, a gente vai trabalhar com adolescentes também, buscar refúgio. A gente também tem perante o ECA o dever de velar pela dignidade da criança, evitando e colocando elas a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O artigo 18A, ele fala de um ponto que eu vou dizer para vocês aqui, eu considero que é superado em nosso meio. Mas a gente não pode esquecer da orientação para que a gente não seja assombrado por um fantasma que já passou. Mas observe aí que a lei ela define o que é castigo físico e tratamento cruel e degradante, né? Observe, a criança e adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. E a lei define, para você não ter dúvida, o que é castigo físico, o que é tratamento cruel ou degradante. Eu não vou entrar no mérito aqui do princípio e da discussão bíblica da disciplina no contexto da família cristã, da vara da disciplina, que pode livrar da morte. Eu não estou falando desse aspecto. Por favor, não confundam as coisas. Eu estou falando do Clube de Desbravadores como uma organização social, como parte da organização da sociedade civil, que tem responsabilidade legal no cuidado com crianças que buscam o seu serviço. Estou falando desse contexto. Para os fins da lei, considera-se castigo físico uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com força física que cause sofrimento físico ou lesão. E tratamento cruel ou degradante com relação à criança, o que lhe humilhe, ameace ou ridicularize. Imagine, por exemplo, a situação daquele menino
que alguém pode dizer assim, vai, Mocorongo, e na hora da prova, lá da ralação, ele é o último que chega na unidade, e ele chega chorando, com vergonha. Mas tem alguém gritando assim, vai, miserável, corre, a unidade vai perder ponto. E o menino chega chorando no final da prova. Nós não cometemos aí uma ação de impulso motivacional. Nós cometemos aí uma infração legal, de acordo com o ECA. Então, é preciso ter muito cuidado e ponderar bem a forma como a gente aplica atividades, ocasiões, meios de desenvolvimento físico, de exercício, de competição, que os meninos gostam, dessa briga dos jogos, né, da coisa de competir, de participar, de correr, de dar o melhor, né? Tem alguém está colocando aqui no chat, aí tem alguém fazendo uns traços ali, não sou eu não, tá? Não estou querendo destacar nada, não. Alguém riscou a tela aí, talvez sem querer, mas para mim não está atrapalhando, não, mas só explicando aqui que não sou eu que estou riscando, não. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque esse tipo de atividade, ele tem que ser superado, ou essa forma de abordagem. Por exemplo, a primeira vez que eu fui numa reunião do Clube de Gravadores, eu falei para vocês que eu entrei em 99, mas em 1998, quando eu tinha a idade certa para entrar no clube, eu entrei com 12 anos, quando eu tinha 10 anos, meus pais me levaram para a igreja e me botaram para ir na reunião. E quando eu cheguei na porta da reunião, eu tinha um amigo meu, que era muito gaiato, e eu era também, eu gostava muito dele, e esse amigo estava fazendo uma piada, e na hora que eu botei a cabeça na porta assim, o diretor fez assim, fulano de tal, paga 10! E meu amigo deu um pulo da cadeira e caiu já no chão, fazendo 10 flexões. E ele disse, você está pensando que você é palhaço? E aí eu disse, meu Deus do céu, que é isso? Ainda bem que estava só a cabeça na porta assim, do jeito que estava eu voltei, desci, minha mãe disse assim, e a reunião já acabou? Eu disse, não vai ter não. Tá? Eu enrolei ela lá e não quis entrar no clube. Simples assim. Mas veja, alguém está dizendo assim, tempo bom ainda, doutor? Depois que eu entrei no clube, eu até me apaixonei por coisas assim, confesso, mas isso é um crime, ficou no passado. E as atividades têm que ser adequadas ao tempo, à lei, ao espaço, ao que é adequado para o momento, ao que é legal, inclusive. E eu vou dizer para vocês, a minha salvação foi porque eu me interessei por uma menina no ano seguinte, e eu descobri que ela fazia parte do Clube de Gravadores. Então, eu entrei no clube por causa da menina que eu me interessei. Eu disse, vou ter que pagar uma flexão mesmo, não vai ter jeito. Mas, depois eu me encantei pelo clube, é um ministério, e até hoje, que bênção e alegria. Mas a gente conhece casos muito mais graves do que esse, que parece até uma brincadeira. Então, é preciso ter cuidado com as atividades que nós fazemos, com a disciplina que nós empregamos, com a forma como nós nos comunicamos com os meninos, tanto pelo desenvolvimento deles, quanto pelo cumprimento ou descumprimento da lei que rege as nossas atividades. Né? Muito bem. Outro ponto que eu queria falar com vocês agora, muito, muito importante também, e a gente vê muita falha nesse aspecto, sobre as atividades externas, acampamentos, caminhadas, até reuniões, às vezes, que são fora, né? Alguém colocou aqui, ó, muitos querem trazer o regime militar para o clube. Sempre digo que devemos trazer disciplina, mas não um sistema militar. Exatamente, Carlos, são sistemas totalmente diferentes. Eu faria até uma ressalva, não que eu ache que isso ainda exista, mas para prevenir que não aconteça outra vez, que, gente, eu já brinquei, mas eu vou ser duro agora. Se alguém foi militar e está frustrado porque não é mais, o Clube de Gravadores não é um bom lugar para você. Pronto, falei. Os gravadores não são soldados do Exército, nem da Aeronáutica, nem da Marinha. São soldados do Reino de Cristo e é um reino completamente diferente. As armas são totalmente diferentes dos exércitos humanos. O militarismo ele tem seu lugar na sociedade, mas é no quartel. Não é na igreja e não é no Clube dos Gravadores. Eu faço essa ressalva assim porque a gente tem que ter cuidado com os nossos meninos. É meu dever legal fazer isso. Então, se alguém tem esse amor pelo militarismo, que eu admiro, inclusive, eu um dia quis ser militar na minha vida, não fui, pelas questões aí, quaisquer que sejam, mas admiro muito. Mas o Clube dos Gravadores não é um clube militar. Então, se você tem esse perfil,
reforme a sua vida, o Espírito Santo lhe transforme, e se você não conseguir, faça atividades dessa natureza em outros lugares. Mas vamos embora. Eu não quero ficar dando bronca em ninguém. Faz parte, viu? Se precisar, a gente está aí para isso. Mas vamos juntos. Sobre as atividades externas, onde a gente vê também esse risco, a gente vai prestar atenção nesses itens. Eu coloquei os pontinhos ali, porque serve como um passo a passo e ajuda a gente a se concentrar nesse tipo de circunstância, né? As atividades externas do clube, elas são excepcionais. É uma maravilha, é o que encanta, é o que enche os olhos, né? O menino, ele entra no clube, ele vai para umas reuniões ali, ele vai para algumas atividades, corre o grande risco de achar alguma coisa meio chata, mas quando ele participa de um acampamento, quando ele vai para uma caminhada, aí ele descobre o mundo que é o Clube dos Gravadores e ele se completa. Então, é apaixonante, né? É fundamental, é essencial. E a gente tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa que eu queria dizer para você nesse aspecto, se eu estiver falando muito, muito rápido, se estiver inacessível, vão dizendo aí no chat, tá? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês nesse aspecto é que os responsáveis diretos e legais pelas crianças são os pais. Quando nós levamos uma criança para alguma atividade externa, sob nosso poder, sob nossa tutela, guarda, orientação, nós assumimos legalmente, não é a minha opinião, nós assumimos legalmente a função e a responsabilidade dos pais. Então, toda vez que eu ia para algum acampamento, a minha última ação, eu fazia isso várias vezes, mas a minha última ação enquanto diretor era juntar todo o meu clube do lado do ônibus. Era assim, era isso e entrava no ônibus. Não podia ter nada depois disso, era isso e entrar no ônibus. Então eu reunia todos e eu falava em alto e bom som para todos. Esse era um momento bom porque os pais estavam todos ali do lado. Os pais ficam ali esperando os meninos entrar no ônibus, né, para ir embora, alguns, a maioria. E aí os pais estavam ali, os meninos estavam ali, a diretoria estava ali. Eu dizia assim: a partir de agora, eu sou o pai de vocês. E se eu disser uma coisa e você não estiver disposto a obedecer, eu peço que você fique aqui agora. Alguns pais que não conheciam, era a primeira atividade, eles se espantavam assim, mas depois eles gostavam. Eu dizia: se vocês não estiverem dispostos a me obedecer, a obedecer o seu conselheiro, a sua conselheira, como você obedece ao seu pai e à sua mãe, que estão ali olhando, essa é a hora de você voltar. Porque se você entrar no ônibus, você vai passar a ser meu filho, vai passar a ser filho do seu conselheiro, e as regras de pais agora vão ser as nossas. Então eu fazia esse alerta para deixar muito claro para os meninos e para os pais também a necessidade que eles tinham de nos obedecer. Isso também porque nós temos consciência, que os meninos nem sempre têm, a responsabilidade que nós temos sobre eles. A responsabilidade de pai perante a lei, ela não é simples. E eu digo a vocês que essa responsabilidade, quando ela é transmitida do pai para um terceiro, ela vem mais pesada. Porque a responsabilidade do pai e da mãe, ela é subjetiva. Ela tem paixões e emoções que a lei analisa com certa flexibilidade. Mas quando a responsabilidade parte para a gente, ela se torna responsabilidade objetiva. Está escrito ali no slide. E o significado, o conteúdo jurídico dessa palavra, objetiva, é que não importa a eventual culpa ou dolo. Ah, foi sem querer. Não interessa, você vai responder por isso. Você já viu alguma notícia assim de um pai que, sem querer, ou a mãe estava colocando o carro na garagem e atropelou a criança? Já ouviu uma tragédia dessa? Esse pai seguramente não será processado, não será condenado, porque é um absurdo o sofrimento que a vida vai impor a ele. Nenhuma lei, nenhuma cadeia vai conseguir sobrepor. Então, a lei olha para o pai e para a mãe assim. Se for para um terceiro, não tem isso. Aconteceu, você vai responder. Não interessa se foi sem querer, se foi querendo, não interessa. Isso é a responsabilidade objetiva. É a responsabilidade que recai sobre nós quando nós saímos com os meninos por aí. Era isso. Os outros pontos agora são mais fáceis quando a gente entende essa responsabilidade. Quais são os outros pontos? Tem um planejamento aprovado pela igreja. A esse ponto, eu já ligo o último. Ali na listinha, se você estiver vendo o slide, diz seguro anual. Né? Por que você tem que ter um planejamento aprovado pela igreja? Porque a sua atividade, para ser assegurada, para ser protegida pelo seguro, ela tem que ser uma atividade oficial. E como é que a gente prova? Lembra que esse povo do direito é meio chato, tudo tem que provar.
Então, como é que você prova que a sua atividade é oficial? Você prova que a sua atividade é oficial quando o planejamento anual do clube, contemplando uma caminhada para a Lagoa do Urubu, no dia 15 de julho, consta na ata da comissão da igreja, que foi aprovada em plenário. Aí você tem como provar que a sua atividade é oficial e foi autorizada pela igreja. Então, se houver algum sinistro, você vai ter um apoio da seguradora. Autorização de viagem. Eu estou marcando o artigo para depois vocês lerem lá, mas acredito que vocês têm esse padrão, modelo já da associação. Autorização de viagem é um instrumento legal que nos autoriza a andar com os meninos por aí. Então, se você é parado em alguma blitz e a polícia chega e fala, você está levando esse menino para onde? Você puxa a autorização deles na pastinha, por isso que os camporis pedem isso. Você diz aqui, estou indo para esse lugar, vou ficar lá até tal dia e está autorizado pelo pai. Ou aqui a assinatura dele, aí na outra página, ou aqui a cópia da identidade dele, mostrando que a assinatura é a mesma. Beleza? Autorização de viagem. Comunicação às autoridades. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu sempre fiz. Vou fazer um acampamento. Aí eu fazia um ofício, uma semana, 4, 5 dias, 3 dias antes, limite de 48 horas antes, e eu ia na comando da Polícia Militar, e eu entregava o ofício e dizia ao comando da Polícia Militar, Alisson, diretor do Clube de Gravadores, tal, igreja tal, contato, telefone, e-mail, estou levando o efetivo de 100 crianças para uma atividade recreativa na lagoa tal, em tal lugar, de tal dia e tal, devidamente autorizado pelos pais. Aí fazia o segundo parágrafo dizendo assim, informo que o comando do Corpo de Bombeiros Militar também está ciente dessa atividade. E eu já vinculava, porque você já deixa a polícia ligada com o Corpo de Bombeiro. Lá no Corpo de Bombeiro eu fazia o mesmo ofício e dizia, a Polícia Militar também está sabendo. Beleza? Se eu tivesse algum sinistro, quando eu ligasse para alguém, eles já sabiam aonde eu estava, quantas pessoas tinham, qual era a atividade que eu estava fazendo. Isso salva vidas. Isso salva vidas. Então, essa comunicação ela é muito importante. Às vezes você vai ter que ir para um desfile, uma passeata, uma caminhada, um batedores de trânsito, vai usar uma praça para um evento, tem que pedir à prefeitura. Então, essa comunicação, essa autorização para que a nossa atividade seja legal, seja autorizada, é fundamental. Outra coisa importante também, que nem todo mundo faz, mas a gente precisa fazer isso, é uma rota de emergência até a unidade de saúde ou de segurança mais próxima. Quando você vai para um acampamento, na visita que você faz, que é outro ponto, né? A visita prévia para fazer o monitoramento da área, análise de risco, quando você vai fazer isso, você precisa saber se houver um sinistro, se alguém se acidentar, se ferir, passar mal, você vai sair dali por onde? Com qual meio? Qual vai ser o carro que vai estar lá no acampamento de apoio esperando para se algum menino passar mal, você ter onde levar? E quando você sair, você vai por onde? E vai para onde? Tem algum contato lá já? Você já passou nesse posto de saúde, nesse hospital e tal? Tem alguém que você possa fazer contato? A delegacia mais próxima? Isso tudo precisa de muito cuidado. Adequação das atividades e o seguro anual. Beleza. Avançando para um ponto mais denso e já caminhando para a parte final, apesar de rápido a parte final aqui, eu queria fazer uma distinção para vocês de 3 coisas diferentes, de acordo com o ECA. Uma delas é crime ou contravenção penal. Outra é ato infracional. E uma terceira, disciplina. A gente precisa ter essas 3 coisas nos 3 potes diferentes em que elas se guardam. Crime ou contravenção penal são atitudes que estão descritas no Código Penal brasileiro. Por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia com uso de força. Esse é o crime de roubo. Se uma criança fizer isso, ela comete o crime de roubo? Nos termos da lei, não. Nos termos da lei, uma criança ou adolescente, ela comete um ato infracional. Quando ela comete alguma conduta que está descrita pelo Código Penal como crime, como ela é criança e adolescente, ela não comete crime, ela comete ato infracional. E ela não vai ter uma pena. As contravenções penais, que são crimes mais leves, e os crimes, eles se classificam porque eles têm uma pena, que pode ser uma multa, uma detenção ou reclusão, ou seja, uma cadeia. A pessoa vai ficar lá 24 horas por dia, ou
parcialmente, vai dormir lá ou vai bater um ponto lá na delegacia semanalmente, enfim, isso é a pena. O menor, ele não cumpre pena, ele cumpre medida socioeducativa. Então, cuidado quando vocês estiverem trabalhando no regimento de vocês do clube, esse é um ponto que eu vou sugerir já, para vocês não colocarem lá que tal atitude de indisciplina seja essa pena. Quem aplica pena no Brasil é o Código Penal, ok? Então, nós só aplicamos medidas educativas, ou, no máximo, socioeducativas, de orientação. Nossos regimentos não podem trazer pena. Isso é um termo técnico, mas que faz diferença quando é avaliado numa circunstância judicial. Ok? E o terceiro ponto, então, entenderam, né? Adulto comete crime, criança comete ato infracional. E se é uma questão que não é ilegal, não é proibido pela lei, mas é imoral, tem que ser corrigido pelos nossos princípios, tal, disciplina. Né? Regras de conduta moral e convencional. O que é a regra, Valdeci colocou aqui, também, a menor também não é preso, ele é apreendido quando acontece isso. E o clube não faz apreensão de menores, viu? Cuidado. Inclusive, um direito que a criança tem de ir e vir, um adulto pode cometer um crime quando proíbe uma criança de voltar para casa, de um acampamento ou de uma reunião. Não, você não vai sair não, sabe? Porque até o final, para você aprender que a unidade dos lobos é assim, você não vai sair não. Cuidado, viu? Você pode estar cometendo um crime impedindo a liberdade de ir e vir da criança. Então, a indisciplina é a infração de uma conduta moral ou convencional. O que é uma conduta convencional? Aquela que a gente combina, que a gente convenciona. E onde é que a gente convenciona isso? No regimento do clube, que é um instrumento, inclusive, deixo a dica, se o seu clube não tem, faça um. Para você não fazer um errado, peça um modelo na associação, peça uma sugestão, algum clube que já tem, eu também tenho, posso ajudar nisso. Mas faça um código de ética do seu clube, que dê os conceitos, o que se espera de cada um, qual a definição. Isso é muito importante para você poder corrigir depois, você ter um parâmetro do que se espera que cada um faça. Beleza. Eu vou vendo aqui algumas coisas, tá? E, se eu não comentar, porque eu não vi, mas alguém botou aqui. Ato infracional, contravenção penal, a meu ver, impunidade. Alguém já respondeu aqui, não há impunidade. A legislação versa claramente sobre isso. É o ECA. Exatamente, gente. A impunidade é a falta de tratamento. No caso, o ECA, ele propõe um tratamento, sim. Ele classifica diferente, mas ele propõe tratamentos baseado naquele princípio, inclusive, que a gente viu no começo, lembra? A condição de pessoa em desenvolvimento. Uma criança em desenvolvimento tem que ser tratada como tal. Ela tem que ter a chance de corrigir a sua rota, o erro que ela cometeu no seu caminho, como pessoa em desenvolvimento. Beleza, então era isso sobre disciplina. E eu traria aqui ainda 2 crimes que o ECA destaca, você pode ver outros, tá? Pertinho aqui, nesses termos aí do artigo 230 e em diante. Eu vou trazer 2 aqui. Crimes contra criança e adolescente. 1. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, você pode ter que dormir no albergue criminal ou passar para bater um ponto na delegacia se você for acusado e condenado, processado e condenado por submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Mesma coisa se aplica e mais multa se você vender, está sempre isso aqui, ó, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico, chumbinho, cobrinha, aquelas besteiras. Mesmo assim, cobrinha voa e bate no olho, aí cega um. Nossa, você é trágico. A gente tem que analisar todas as possibilidades, inclusive essas que já aconteceram, e tem registro. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pega aquele capitão bem desenrolado que você está treinando para ser um diretor, um conselheiro, o menino tem 14 anos, tem 13, tem 15, aí você bota um fogo de artifício, bota um pipoco na mão dele, quando eu bater a machadinha, tu solta.
Aí, aquela emoção, todo mundo empolgado, o diretor mete a machadinha na abertura do acampamento, o menino solta o bicho virado para baixo. Vai nos pés, perde o controle, vai para o meio do povo. Quem cometeu o crime foi quem entregou na mão do menino, não foi o menino. Então, isso, inclusive, está no ECA. Tá? Então, muito cuidado com as atividades que nós exercemos com os meninos. E eu entro na reta final aqui, eu vou passar os slides mais rápidos, mas falando aqui de crime, eu não podia encerrar essa participação. Eu já peço desculpa aí pelo tempo, o Gel vai me dizendo se já estourou muito, não sei se já passou aí, esqueci de olhar no começo, mas alguém colocou aqui, eu morro de medo dessa machadinha, bem colocado. A machadinha também deve ser manuseada por poucas pessoas, habilidosas, não são apenas pessoas maiores, mas pessoas que têm habilidade para isso. Pedofilia também está descrito e combatido no ECA, e essa é uma realidade que eu preciso tocar com vocês de maneira especial. E nos próximos 5 minutos a gente vai encerrar aqui com esse tema. Tá? Eu vou adiantar algumas partes aqui, mas a gente vai entender bem. Para a Organização Mundial de Saúde, pedofilia é doença, ok? Mas, para a lei, é crime, além de doença. Então, o ECA ele tem vários artigos que falam sobre pedofilia. Artigo 240. Reproduzir, dirigir, ter cena de sexo explícito, pornográfica, envolvendo criança e adolescente. Ter isso, manusear, ver, passar para lá para cá já é crime. Vender, expor, também é crime. Oferecer, trocar, distribuir, disponibilizar. Veja, mexer de qualquer forma com imagens, com filmes relacionados a atos libidinosos, a sexo, a pornografia envolvendo criança, tem crime para todo tipo. Se a maldade foi criativa em praticar isso de diversas formas, a lei também foi bem abundante na criatividade para capitular, para colocar vários verbos que enquadram tudo que envolve sexo com criança. Você vai vendo aí que o artigo tem artigo 241A, 241B, 241, vai mudando. 41C, 41D, são vários artigos. Tudo que envolve a exposição de crianças virtualmente, presencialmente, fisicamente. Gente, eu vou dizer um negócio aqui de todo coração, que eu dizia para o menino lá também, sem medo. Chegava em acampamento, eu já dizia logo assim, porque às vezes a gente fica vendo até, espero que não aconteça, vocês nunca tenham visto isso, mas a gente vê às vezes até um conselheiro, às vezes até alguém com mais discernimento, que tem 18 anos, fazendo esquema. Vocês conhecem essa palavra aí? Fazer um esquema aí para o menino ficar com a menina e tal, não sei o quê. E às vezes o esquema, além de ser errado por natureza, acontece entre o maior e o menor. E eu vou dizer para você com uma abertura, porque eu estou lidando com líderes. Não queira controlar, não imagine que você pode controlar os impulsos sexuais de um adolescente de 18 anos, agarrando uma criança de 15, 16, 14, não interessa, no meio do mato, por exemplo. Não imagine que uma hora eles vão dizer, pronto, esquentou demais, agora vamos parar. Não imagine isso, porque isso não vai acontecer. Se acontece na sala do clube, na hora da reunião, dentro da igreja, no cantinho, lá em qualquer lugar, imagine em outros lugares com mais exposição. Então, converse com seus meninos. Na hora do acampamento, que era mais sensível, a vigilância aumenta, eu dizia logo coisa assim, esquema, quem faz esquema aí está fazendo pacto com o cão, viu? Se algum de vocês aqui estiver arrumando esquema para os outros se beijar e se pegar aí indevidamente, saiba que você está fazendo um pacto com o capeta. Não é o lugar, não é a hora, não são as pessoas, não é assim que se faz. O relacionamento não se desenvolve dessa maneira. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Alguém botou misericórdia, mas é verdade, viu? Esse tipo de agenciamento aí é criminoso. Isso não existe no Clube dos Lavradores. E aí, o Código Penal brasileiro, ele classifica também a pedofilia como crime. E antes, tinha-se uma ideia que o crime de estupro, por exemplo, era qualificado pela conjunção carnal, ou seja, pênis-vagina. Em uma época foi assim. Só homens cometiam estupro, e somente se houvesse a comprovação da conjunção pênis-vagina. Se ele fizesse uma violência anal, por exemplo, sexual, não era estupro, era outro tipo de crime. A lei já foi atualizada, e hoje classifica-se como estupro conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso. Tudo isso que eu disse para vocês antes. Foto, assédio, agenciar, apertar, tudo isso
é ato libidinoso e pode ser classificado como estupro. Tá? Se acontece isso com crianças menores de 14 anos, o estupro violento, inclusive, é presumido. Presumido. Se a menina ou o menino for lá diante do delegado, do juiz, dizer, mas eu queria, o maior envolvido nisso será processado por estupro, assim mesmo. Porque a violência contra menor de 14 anos, ela é presumida. Na internet, a gente precisa ter muito cuidado com as formas virtuais de pedofilia. Entre elas, as mais novas, sexting ou texting, expressão americana, que diz respeito à prática sexual ou prática libidinosa através da troca de fotos, imagens, de conteúdos desse cunho na internet. Cuidado com isso. Tá? Orientem os meninos. Nudes, esse tipo de coisa, às vezes roda, passa no celular do diretor, ele já está enredado nisso. Só por ter no celular. Então, muito cuidado com isso, gente. A gente tem que estar atento para as condutas dos meninos que denunciam abuso, relatos exagerados, mudança brusca de comportamento, pânico. Uma menina que, se chegar um diretor, um conselheiro um pouco mais velho perto dela, ela fica em pânico, ou um menino que acontece o mesmo com o sexo oposto. Sentimento de culpa, ela é errada, ela é culpada por tudo que acontece é por culpa dele ou dela. Trauma físico, mancha que você às vezes percebe na atividade do clube. Comportamento infantil repentino, ou seja, a pessoa regride, a criança regride, querendo o colo, o ventre da mãe de antes. Comportamentos sexuais, crianças que brincam de brincadeiras sexuais, nada disso é normal. Isso pode indicar exposição à violência sexual e a gente tem que estar atento para isso. Existem diversos canais de denúncia e atendimento especializado que vão ficar para vocês aqui. Disque 100, Proteja Brasil, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Ministério Público. Aliás, você sabe onde fica o Conselho Tutelar mais próximo da sua igreja? É bom você saber. Você pode ter que proteger um menino de algum membro da própria igreja, do clube, da liderança ou da família dele. Fique atento. E eu diria para vocês aqui um texto que eu trago bem destacado, e não só como uma opinião minha, mas como regra do manual administrativo do clube, que pessoas que tenham sido condenadas, acusadas ou reconhecidas como tendo cometido abuso físico ou sexual, não podem trabalhar em qualquer atividade ou programa promovido pela igreja para criança e adolescente. Mas, Alisson, acusaram fulano de tal e foi só suspeita. Ele foi até processado, mas não se conseguiu provar. Então, ele foi inocentado. Ele pode voltar à atividade no clube? Não, ele não pode voltar. Mas isso é injusto. Ele pode até querer processar a igreja, como advogado da igreja. Eu lhe digo com toda a segurança que eu prefiro 1000 vezes enfrentar uma ação de dano moral por uma pessoa que se sente injustiçada do que ter que enfrentar uma ação para reparar os danos, se é que existe reparação de danos, de uma criança ou de uma família que teve uma criança abusada. Então, amigos, a igreja, se ela peca nesse momento, ela pega por excesso de zelo. Teve envolvimento com esse tipo de assunto? Jamais. Não é no Clube dos Salvadores, é na igreja adventista. Salinha de criança, juvenil, adolescente, nada. Vai privar a pessoa de exercer o ministério e se ela se arrepender? Tem vários outros ministérios que ela pode exercer na igreja. Vários, sem mexer com criança. Tá? O ministério é amplo. Todo mundo recebe perdão, aceito de volta. É isso mesmo. Perdão para todos, salvação para Cristo, morreu por todos. Mas a responsabilidade também é para todos. As consequências também ficam para todos. E ninguém que se envolva com isso pode trabalhar de novo com criança outra vez na igreja. Nós somos responsáveis por isso. Portas fechadas, gente. Não existe isso. Vai dar um conselho, vai trabalhar com criança e fecha a porta. Não, porta aberta. Não fica com porta fechada com ninguém. Não vai no banheiro com criança. Não vai. Não tem, não entra nessa. Não pratique coisas que podem lhe colocar em risco. Sabe a aparência do mal? Fuja disso. Nesse caso, a aparência do mal, mais do que em muitos outros casos, é suficiente para você nunca mais mexer com criança.
na igreja adventista. Tá? Então, qualquer comportamento que pareça abusivo tem que ser relatado ao pastor e à administração da igreja. A gente tem muito cuidado com isso. Então, eu deixaria ainda aí umas perguntas finais para você avaliar se você compreendeu bem, se você entendeu, ver se você consegue responder essas perguntas. Não sei se tem tempo ainda para alguma interação. Peço perdão pela demora. A gente vai se empolgando aí. Mas agradeço a oportunidade e fico à disposição dos amigos. Era isso.